Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as patologias, neurológicas em pediatria e as respectivas assistências de enfermagem para essas, né, patologias neurológicas. Quando a gente diz patologia neurológica, a primeira coisa que vem à mente da gente é o quê? Isso mesmo, o cérebro. E o cérebro é um componente importante do sistema nervoso central. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as diversas doenças do sistema nervoso central e as principais que vão atingir o sistema nervoso central das crianças, tá? Doenças neurológicas. Então, a gente vai falar primeiro sobre o distúrbio da criança inconsciente. Ao que levou a essa inconsciência é irrelevante nesse momento. Esse uma condição que a gente tem que levar em consideração para todas as vezes que a gente encontrar uma criança inconsciente, tá? Então, sem mesmo saber a causa. Então, a criança inconsciente ela vai requerer monitoração, registro e avaliação dos sinais vitais constantes. Como assim, professor? Se eu não sei o que levou a criança a estar inconsciente, eu tenho que, no mínimo, conseguir garantir de que ela não tenha um agravo. Como eu vou garantir isso? Através dos sinais vitais, né? Como o próprio nome já diz, são os sinais que predizem a vida. Então, se houver alguma alteração desses sinais vitais, quer dizer que está acontecendo alguma coisa que tem que ser investigada mais a fundo, tá? Como está dizendo no slide que eu coloquei para vocês, frequentemente essas informações servem de base para o diagnóstico e para o tratamento desse motivo dessa inconsciência. Tá? Então é muito importante que a gente tenha uma monitorização constante dos sinais vitais dessa criança. E qual é o ambiente hospitalar que é mais preparado para ter uma monitorização constante? Claro que é a UTI, né? A unidade de terapia intensiva, que é onde a gente tem ali monitores multiparâmetros que ficam o tempo todo, né, em tempo real, monitorizando os sinais vitais, tanto da criança como do adulto. Mas como a gente está falando de criança, o melhor local para uma criança que perdeu o nível de consciência, né, uma criança que está inconsciente, é numa UTI, tá bom? Como é que a gente vai saber em relação à evolução dessa criança, né? A evolução ela pode ser precoce, né? Por exemplo, a criança caiu, bateu a cabeça e desmaiou. E aí ela fica desacordada por algum período de tempo e depois ela se recupera rapidamente sem sequelas, porque a queda só ocasionou mesmo como se fosse um pequeno curto-circuito no cérebro, e aí foi restabelecido todas as ligações e o cérebro voltou a funcionar normalmente. E só que também, né, dependendo do que foi que levou a causa dessa diminuição do nível de consciência, pode levar à morte dentro de algumas horas ou dias, e também pode levar a uma inconsciência persistente, tá? Que a gente chama de estado neurovegetativo, que a criança ela tem todas as funções vitais preservadas, mas as funções neurológicas elas não estão preservadas. Então a gente chama isso de estado neurovegetativo, né? Inconsciência persistente. A observação tem que ser constante para evitar a morbidade e a mortalidade. Morbidade é a perda de função, né? Evitar que a criança tenha sequelas. E mortalidade, né? É a morte mesmo. Quais são os principais cuidados de enfermagem relacionados às perdas de consciência, né? A criança com a perda de consciência. Como eu já falei para vocês, avaliação contínua do nível de consciência. O nível de consciência ele é avaliado através de quê? Do despertar, através de dor, através de dejeções, né? Se a criança está fazendo xixi, está fazendo cocô, de movimentos involuntários. Isso tudo são parâmetros para a gente observar o nível de consciência da criança. Outro parâmetro que é bastante importante são as pupilas, né? Porque as pupilas, quando a gente tem alguma compressão do nervo óptico por algum edema cerebral, por algum tumor, por alguma inchaço não explicado, as pupilas elas vão ficar diferentes. Então, se as pupilas apresentarem diferença de tamanho e de forma,
é um sinal que a gente tem que ficar bastante atento, tá? E os sinais vitais, como eu já falei para vocês, o principal sinal vital que a gente tem que observar em relação ao sistema nervoso central, né, ao cérebro, é a pressão arterial. Por quê? Quanto maior a minha pressão arterial, maior vai ser a minha pressão cerebral, tá? E se a minha pressão cerebral ela aumentar muito, eu não vou ter espaço para dissipar essa pressão, porque o nosso cérebro ele é revertido de um osso, né, que é o nosso crânio, da nossa caixa craniana. Então isso vai fazer comorbidades, né? Vai trazer malefícios para aquela criança, porque o cérebro ele, né, comanda todo o nosso corpo, inclusive ele que comanda o nosso coração também. Então, se o nosso cérebro ele entrar em colapso, o nosso corpo todo pode ficar prejudicado, tá? Elevar a cabeceira. Por que elevar a cabeceira? Porque quando eu elevo a cabeceira, né, deixo ela acima de 30 graus, eu tenho uma melhor distribuição do sangue e do líquido cefalorraquidiano pelo corpo. E ele não fica todo concentrado no cérebro, né, na cabeça, fazendo com que tenha um aumento de pressão intracraniana, que não é o que a gente quer, porque a gente quer que os níveis pressóricos fiquem de acordo com a normalidade. Controle da temperatura. Por quê? Eu preciso controlar a temperatura. A gente sabe que existe uma condição chamada convulsão febril, não é isso? Se a criança já está com perda de consciência, tudo que eu não quero é que ela faça uma febre, porque se ela fizer febre, eu vou aumentar a temperatura interna do cérebro, que já é 1 grau mais alto do que a temperatura corporal, e isso vai acarretar em uma convulsão, tá? Mais pra frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre as convulsões febris. Sinais de irritação meningite, que também a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Quais são os principais sinais de irritação meningea? Rigidez de nuca. A criança não consegue colocar o queixo no externo, mas como a criança vai estar sem consciência, a gente pode observar o vômito, que ele pode ser involuntário, tá? Observar a presença de crises convulsivas, né? Obviamente. Observar sinais de dor. Esses sinais de dor podem ser pelos sinais vitais, né? Por aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão, ou também por movimentos involuntários que a criança faça com seu corpo. Desculpa. Manter a higiene rigorosa, né? É importante que mesmo a criança desacordada, a gente tem que manter uma higiene rigorosa para ela e atentar para a integridade cutânea. Tudo bem que a elasticidade e a flexibilidade da pele de uma criança é muito maior do que a pele de um adulto e de um idoso. Isso faz com que seja mais difícil a criança desenvolver lesões por pressão e úlceras de decúbito, né, que são aquelas lesões que eram chamadas anteriormente de escaras. Então, para a gente manter essa integridade, né, ter certeza que essa integridade vai ser mantida, é importante realizar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, para o sangue circular igualmente em todas as porções do corpo. Agora a gente vai falar especificamente de algumas doenças. A primeira que a gente vai falar é a hidrocefalia. A hidrocefalia é popularmente conhecida como água na cabeça. São aquelas crianças que nascem com uma cabeça bem maior do que a normalidade, tá? E com a quantidade de líquido dentro da cabeça muito maior. Que líquido é esse, professor? O líquido que está presente dentro da cabeça não é um líquido patológico, não é um líquido que é infeccioso, não é um líquido que não faz parte do nosso corpo. O líquido que está presente na cabeça é o líquido cefalorraquidiano, né, o LCR, o líquido que já está presente no nosso corpo fisiologicamente, né, dentro dos ventrículos cerebrais, entre as meninges e passando pela nossa medula, né, na medula da nossa coluna. E isso acontece, né, a hidrocefalia acontece quando esse líquido ele está sendo produzido em excesso, tá? E esse líquido sendo produzido em excesso, ele vai fazer o quê? Aumentar a pressão intracraniana, aumentar a pressão dentro do cérebro e vai fazer com que as estruturas cerebrais fiquem pressionadas contra a parede craniana, a caixa craniana, e vai fazer com que o corpo, com que o cérebro tenha algumas lesões que podem provocar algumas consequências, tá?
Como eu estava falando para vocês, o líquido cefalorraquidiano é imprescindível para o sistema nervoso central, pois atua como um amortecedor, né, quando a gente bate a cabeça. Se o líquido cefalorraquidiano não existisse, o nosso cérebro ia bater diretamente na nossa caixa craniana, e isso poderia provocar algumas lesões muito graves. E supre nutrientes e elimina resíduos, né? Ele é responsável por trazer os nutrientes do sangue para o nosso cérebro e retirar as toxinas, né? Os resíduos da produção de energia celular também do nosso cérebro. A hidrocefalia pode estar presente no nascimento ou pode se desenvolver depois. Quando ela é congênita, né, quando ela está presente no nascimento, ela vai se formar quando o cérebro e estruturas vizinhas se desenvolvem de forma anormal, né? O cérebro ele tem um período de desenvolvimento embrionário muito particular. Se ocorrer alguma coisa durante esse período, a criança pode nascer, né, com alguma malformação congênita cerebral. Então, se a criança nascer com a hidrocefalia, ela pode ter problemas neurológicos, né? Pode não sobreviver muito tempo, e também ela pode ser uma criança que pode nascer morta também, tá? Então a hidrocefalia ela tem uma taxa de mortalidade acentuada, viu? A causa exata é desconhecida, mas pode estar atrelada a falhas genéticas ou infecções durante a gravidez. Como eu falei para vocês, durante o período embrionário em que está se formando o cérebro, se tiver alguma coisa que deu errado, provavelmente a criança vai nascer com hidrocefalia. Então, é bastante importante, né, se cuidar durante a gestação, que a mãe se cuide durante a gestação, que tenha uma boa alimentação, que não use drogas e tudo isso, porque existem coisas chamadas substâncias teratogênicas que fazem com que a chance de a criança nascer com alguma comorbidade congênita é muito maior, tá? A hidrocefalia adquirida ela resulta de meningites, principalmente, né, porque a meningite ela vai ser uma infecção do sistema nervoso central, né, das meninges, e aí na tentativa de tirar o patógeno do corpo, os ventrículos eles vão produzir muito líquido cefalorraquidiano, e isso vai fazer com que ocorra a hidrocefalia. E também pode acontecer com o extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos, né, provocando aumento de pressão de líquido dentro do cérebro. Também pode acontecer com TCE, né, trauma crânioencefálico, com tumores e também com cistos. Coloquei algumas fotinhas no slide para vocês darem uma olhada, né, de como é uma criança com hidrocefalia, como é uma tomografia de uma criança com hidrocefalia, tá? Aí vocês deem uma olhadinha. E como é o tratamento da hidrocefalia? Bom, o tratamento da hidrocefalia ele pode ser primeiramente medicamentoso, tá? Colocando drogas que a gente chama de diuréticos, que elas sim são drogas antihipertensivas, tá? Não é remédio para emagrecer, porque tem gente que acha que diurético é remédio para emagrecer, né? Mas não é, são antihipertensivos porque eles tiram a quantidade de líquido a mais do que está sendo desejada. Então esses diuréticos eles vão forçar a saída do líquor, né, para o nosso sangue para ser excretado pelo nosso xixi, tá bom? Isso. E aí o tratamento cirúrgico, que ele é ele é mais escolhido, principalmente quando for uma neuropatia congênita, né, uma hidrocefalia congênita, é a drenagem, tá? Então existe a drenagem ventricular externa e a drenagem ventrículo-peritoneal. Professor, qual é a diferença entre as duas? Eu coloquei um slidezinho, né, a imagem do slide bem explicativa para vocês de qual é a diferença entre elas, tá? A drenagem ventricular externa já está dizendo que é uma coisa que sai do ventrículo para o exterior. Então, o neurocirurgião vai lá, faz um buraquinho na cabeça, coloca um caninho que vai entrar lá dentro do ventrículo, que é onde é produzido o líquido cefalorraquidiano,
e esse líquido ele vai ser drenado para um dispositivo que fica fora do corpo, penduradinho lá no leito. Quando parar de drenar, né, quando drenar a quantidade suficiente, esse dreno vai ser tirado e a criança vai viver sua vida normal. Isso é para casos em que a hidrocefalia ela é reversível, né? É uma hidrocefalia que ela tem como ser só uma drenagem ali no momento e aí depois não vai se formar mais um acúmulo de líquido. Quando a hidrocefalia ela é permanente, né? Ela é uma hidrocefalia que não tem como você parar de produzir o líquido em grande quantidade, né? Em quantidade excessiva, existe uma outra cirurgia, né? Que também é um dreno que é colocado lá dentro do ventrículo cerebral, só que dessa vez o dreno ele não vai para fora do corpo, ele passa por baixo da nossa pele, tá? Por baixo da pele aqui do pescoço, aqui pela pele do tórax, e ele vai ser depositado no peritônio. Peritônio, para quem não sabe, é aquela película, é uma camada é tipo um saco seroso que recobre o nosso sistema gastrointestinal, que recobre as nossas vísceras. Então, o líquido vai sair do cérebro e vai cair no nosso peritônio, porque o nosso peritônio ele já é cheio de líquido, e o líquido que tem no nosso peritônio é bem parecido com o líquido que tem na nossa cavidade cerebral. Então, quando esse líquido ele vai cair lá no nosso peritônio, ele vai ser reabsorvido pelo nosso corpo, vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai virar xixi, tá? O líquido em excesso. Isso é para casos em que as crianças elas têm casos crônicos, casos em que não se resolve só com uma simples drenagem, que é o caso da DVE. Professor, e por que não faz a DVE, que é mais fácil? Porque a DVE ela é altamente infectante, né? Pense aí, tem uma mangueirinha que está indo de fora do leito da criança, está pendurada no leito e vai para dentro do cérebro. Já pensou? Tipo, as bactérias elas se multiplicam, vão carreando ali por esse caninho e acaba entrando no cérebro. E aí seria bem complicado, né? Por isso que o DVE ele é um mecanismo de ação rápido. E o DVP ele é para longos períodos, ele é para ficar, né, durante toda a vida da criança. Depois quando a criança vai crescendo, o DVP ele não cresce junto com a criança, obviamente. Então ele tem que ser trocado, né? A válvula ela tem que ser repassada, né, para acompanhar o crescimento da criança. Quais são as principais manifestações clínicas relacionadas à hidrocefalia? Aumento da pressão intracraniana, né, como eu já falei para vocês, que pode causar déficit neurológico, pode causar inconsciência, tudo isso. Fontanelas tensas e apauladas, né, porque pela quantidade de líquido que tem dentro da cabeça da criança, todo o tecido cerebral vai ser forçado contra a parede craniana. Quando a criança ainda é pequena, né, ainda é recém-nascida, né, as fontanelas ainda estão abertas, então as fontanelas vão ficar bem tensas e bem abauladas, né? Abaulado é isso sim. A fontanela ela é plana, quando ela está pressionada ela fica abaulada. O sinal do pote rachado. O sinal de pote rachado é porque a pele da criança vai esticar tanto que vai formar como se fossem umas estrias, né, na cabeça da criança. Esse é o sinal de pote rachado. Dilatação das veias do couro cabeludo. Não sei se vocês já viram, já estudaram esquistossomose, que existe uma circulação colateral que fica ali na barriga e que cria aquelas varizes, né, no abdômen da pessoa. Então, é basicamente o mesmo mecanismo, só que na cabeça. Já que o cérebro está sobrecarregado de líquido, então a quantidade de líquido ela tem que ser drenada de alguma forma. Então, as veias da cabeça elas se engrossam para tentar, na tentativa de captar a maior quantidade de líquido que elas conseguirem. Tá? Alterações comportamentais justamente por causa dessa compressão, né, da cabeça. E cefaleia, porque é inevitável, né, a pessoa não ter dor de cabeça, sendo que o seu cérebro está sendo pressionado de dentro para fora por um líquido. No pré-operatório, né, da hidrocefalia, né, para colocar ou DVE ou DVP, a gente vai ter que medir diariamente o perímetro cefálico, né, para ver se está tendo um aumento muito abrupto
ou se está estacionário, né? Porque aí isso também ajuda a definir se vai ser um DVE ou um DVP. Se o aumento ele não é significativo, né? Se não existe um aumento, é provável que vai ser feito uma DVE, tá? Porque tira a quantidade de líquido e aí depois se resolve. Se o aumento do perímetro encefálico é diário, todo dia aumenta a cabeça da criança, então vai ter que ser colocado um DVP, porque está sendo produzido muito líquido o tempo todo. Palpar as fontanelas, né? Porque a gente vai perceber se estão muito tensas, se estão abauladas. Pesar diariamente a criança, porque a gente sabe que bebês, a cabeça representa uma grande parte do peso da criança, né? A cabeça ela não é proporcional ao corpo, assim como em nós adultos é. Então, se a cabeça estiver aumentando de tamanho consideravelmente, o peso da criança também vai aumentar com o decorrer dos dias. Observar sinais de irritabilidade, de letargia ou convulsões e também evitar a tensão extra sobre o pescoço, porque a gente sabe que a articulação do pescoço das crianças ela é bem frágil. Se a criança ela ainda está com a cabeça muito pesada, né, por causa da quantidade de líquido, é muito arriscado formar algumas lesões que podem até incapacitar a criança de fazer algumas funções ou fazer uma postura viciosa, essas coisas. Então a gente tem que minimizar ao máximo a sobrecarga do pescoço, tá? E no pós-operatório a gente tem que avaliar o funcionamento do dispositivo, principalmente se ele for uma DVP ou uma DVE. Como é que a gente vai avaliar a DVP se a gente não está vendo, né? Se ela está drenando para dentro do nosso corpo, se passa por baixo da pele? A gente vai avaliar o perímetro encefálico, se ele está em diminuição e também se está tendo algum sinal de infecção, porque a infecção para o sistema nervoso central ela é muito perigosa, né? Como a gente sabe. Avaliar o funcionamento, né? Já falei, observar características da lesão cirúrgica, tá? Se está limpo e seco, se os pontos estão bonitinhos, se está tendo algum sinal de infecção. Avaliar o nível de consciência da criança após a operação, né? Se melhorou, se a criança começou a reagir, se ela está apresentando movimentos espontâneos, porque com a descompressão do cérebro, né, imediatamente já começam a aparecer alguns reflexos. E isso é bom, isso é o que a gente espera depois de uma descompressão pelo uma DVE ou por uma DVP. Tá? Observar sinais de infecção do líquido cefalorraquidiano, principalmente quando a gente está falando em DVP. O líquido cefalorraquidiano ele parece água, ele é transparente e claro. Se ele começa a ficar amarelado, se começa a aparecer sangue nele, se começa a ficar esverdeado, purulento, então quer dizer que está tendo uma infecção ali dentro do sistema nervoso central e não é isso que a gente quer, tá? Então tem que ser reabordado, fazer uma lavagem, tirar e colocar um novo, tá? Isso é coisa que a gente tem que ficar bastante atento como equipe de enfermagem que está ali lidando com o paciente o tempo todo, tá? Agora a gente vai pular, né, da hidrocefalia e vamos falar um pouquinho sobre as crises convulsivas. A gente sabe que as crises, quem tem crises convulsivas, né, tem que tomar remédio e tudo isso, mas a gente não sabe muitas vezes o que é uma crise convulsiva em si. Tem gente até que acredita que crise convulsiva não é uma doença, que é possessão demoníaca e tudo. Disso tudo eu já ouvi, gente. Mas a crise convulsiva ela nada mais é do que uma descarga elétrica anormal que ocorre no cérebro e pode gerar contrações involuntárias na musculatura lisa ou esquelética, ou outras reações anormais como desvio dos olhos e tremores. Então, a convulsão nada mais é do que uma desordem nos impulsos elétricos do nosso cérebro, né? Que a gente sabe que o nosso cérebro ele funciona com descargas elétricas, né? Dos neurônios que os axônios, eles ali ficam pulando descargas elétricas para fazer as nossas ações. Quando essas descargas elétricas elas entram em desordem, acontece uma convulsão, que aí os nossos músculos eles vão ficar desordenados, tanto a musculatura lisa, que é a musculatura do nosso trato gastrointestinal, da nossa bexiga, tá? Com a musculatura esquelética, né? A musculatura que a gente controla. Quais são as manifestações mais comuns em relação às convulsões? Salivação intensa, né? A criança ela vai começar a salivar muito, que a gente chama de cialorreia. Cialorreia é a salivação excessiva.
perda dos sentidos, ela não vai saber o que ela está fazendo, ou seja, uma condição que ela não controla, é uma condição automática, tá? E também a gente vai ter o relaxamento dos esfíncteres. O que são os esfíncteres? Eu falei na outra aula, são os ossos da bexiga e do ânus, tá? Principalmente. Então, a criança, durante uma crise convulsiva, ela pode fazer xixi na roupa, pode fazer cocô na roupa. Os tipos de convulsão. A gente sabe que existem alguns tipos de convulsão. A mais conhecida é aquela que a pessoa perde o controle total e começa a salivar muito e começa a se bater. Mas existem outros tipos, tá? A crise generalizada é essa que a gente está falando agora, quando há movimentos de braços e pernas, desvio de olhos e liberação dos esfíncteres associada à perda de consciência. A criança, né, não vai ter consciência do que ela está fazendo, tá? Só que também existe uma crise que é chamada de focal simples, que é quando as contrações elas acontecem apenas em um membro e a criança não perde a consciência, tá? A criança está aqui falando, conversando com você, mas tipo assim, a mão dela está assim, involuntariamente, tá? Também a gente tem a crise focal complexa, que é quando é só um membro que fica balançando, né, que fica descontrolado, mas a criança perde a consciência. Então, a focal simples, a criança está consciente e está com o membro balançando, né, o membro descontrolado. A crise focal complexa, a criança está sem consciência e o membro está descontrolado, mas só um membro, não todo o corpo. E também existem as crises chamadas atônicas, que é uma crise que ela não tem, né, os tremores, né, a criança ela fica atônica, né, como o próprio nome já disse, fica sem forças, né, sem tônus muscular e também perde a consciência. E também a gente tem a crise de ausência, que é quando a criança ela não demonstra que ela está com uma crise convulsiva, mas ela fica com aquele olhar fixo. Não quer dizer que toda vez que a pessoa fique com o olhar fixo, que ela está com uma crise convulsiva. Não. Mas a crise de ausência, ela é uma crise que você pode balançar a pessoa, que a pessoa não vai olhar para você, né, a criança. E ela aparentemente não está desacordada, mas é uma crise convulsiva, é um tipo de crise. Quais são as principais causas relacionadas a convulsões em crianças, principalmente? Traumas, né, quedas, acidentes, meningite, né, infecção do líquido cefaloraquidiano e das meninges, desidratação grave, né, quando a criança ela tem um quadro de desidratação, que o cérebro não vai ter líquido suficiente e sangue suficiente para fazer suas funções, então entra nessa desordem de descarga elétrica. Intoxicações ou reações a medicamentos, né? Tem algumas reações medicamentosas que também podem provocar convulsões, principalmente se for uma medicação que a criança tem alergia ou se for uma medicação neuroléptica, né? Uma medicação que age diretamente no sistema nervoso central. Hipoxemia perinatal, né? Quando a criança ela nasce e tem, por exemplo, cordão umbilical enrolado no pescoço, aspirou o líquido amniótico, tudo isso pode provocar, né, a falta da respiração e a criança ter uma hipóxia perinatal. Isso pode provocar também, por falta de oxigênio cerebral, uma convulsão. Hipoglicemia, né, o nosso cérebro ele funciona muito à base de glicose, tá? Então, a primeira coisa que acontece quando a gente tem uma hipoglicemia, por exemplo, é a gente ficar sonolento. Essa sonolência é uma tentativa do corpo de usar o mínimo possível de reserva energética que tenha no cérebro. Caso isso ultrapasse a normalidade, né, ultrapasse só essa sonolência, pode haver uma crise convulsiva. Também temos a epilepsia, que é uma doença que é uma doença neurológica que provoca convulsões, e a febre, né, no caso de convulsão febril. E a convulsão febril, ela é um distúrbio convulsivo mais comum na infância, tá? Ela ocorre geralmente dos 3 meses aos 5 anos de idade. Ela ocorre geralmente não mais de 3 vezes, né? Ela não ocorre geralmente mais de 3 vezes. E ela geralmente também não deixa sequelas, tá? Normalmente não deixa sequelas.
E normalmente vai ser uma crise generalizada e vai ocorrer durante a rápida elevação da febre, né? A febre com níveis maiores que 38,5, ela pode provocar uma convulsão febril na criança. Quais são os principais cuidados de enfermagem durante uma crise convulsiva, seja ela qual for, e seja ela qual ambiente a gente estiver, tá? Numa clínica, num hospital ou numa UTI. Deitar a criança, né, caso a criança esteja em pé. Remover objetos que estiverem próximos da criança que possam fazer com que essa criança se machuque durante seus movimentos involuntários. Afrouxar as roupas, principalmente a região do pescoço. Proteger a cabeça para a criança não bater a cabeça muito forte no chão. Lateralizar a cabeça, porque como a gente falou, tem a cialorreia. E a cialorreia, ela pode provocar uma broncoaspiração, porque a criança ela não para de respirar, ela só está inconsciente. E aí, se ela está salivando muito e ela inspira, essa saliva ela pode ir para o pulmão e provocar uma pneumonia broncoaspirativa, provocar um engasgo, provocar uma parada por uma obstrução de via aérea, tá? E a saliva, quando ela está sendo criada em muita quantidade, ela é muito espessa e isso pode fazer com que tenha uma obstrução do sistema nervoso, do sistema respiratório. Limpar ou aspirar as secreções salivares, né? Se a gente estiver no hospital, a gente tem os vácuos e os aspiradores, e aí vai aspirar a saliva, tá? Se não tiver como, passar pelo menos um pano para tirar o excesso. Observar o padrão respiratório, né? Se a criança está fazendo uma taquipneia, se a criança ela já broncoaspirou e se ela está na tentativa de compensar, né? Que é respirando muito rápido para compensar. Reduzir a estimulação sensorial, por exemplo, se tiver música alta no local, a gente vai desligar a música alta. Se tiver uma luz muito forte acesa, se tiver uma luz piscando, a gente vai desligar essa luz, porque o estímulo sensorial ele piora as descargas elétricas no cérebro e faz com que aumente o nível da convulsão. Permite que a criança descanse após a crise, né? Muita gente acredita que fala assim, não pode dormir depois da convulsão, porque vai que dá outra. E a gente não vê. Não, tem que deixar dormir, porque é um gasto energético muito grande e a criança fica cansada, como se ela estivesse correndo uma maratona. Então, é necessário que a criança durma, tá? Medicar de acordo com a prescrição médica, tá? Sempre de acordo com a prescrição médica. Devem ser registrados o horário do início da crise, a duração da crise, os eventos que vieram antes da crise, tá? Por exemplo, ela deu a convulsão na hora que eu dei tal remédio. Aí isso é uma coisa importante, porque talvez ela tenha alguma aversão, alguma alergia àquele remédio. Ela teve uma convulsão porque a gente estava numa festa e estava aquela luz estroboscópica piscando muito rápido. E isso também é uma coisa muito importante de ser relatada, tá? Se há liberação dos esfíncteres, né? Se a criança fez xixi ou fez cocô durante a crise, qual era o padrão das contrações musculares? Era uma crise focal simples ou era uma crise generalizada? Como é que era? Como é que a crise terminou? Quando a crise terminou, a criança ela acordou rapidamente ou ela continuou dormindo, ou ela desmaiou, ou ela perdeu a consciência? Isso tudo precisa ser avaliado. E o nível de consciência da criança após a crise, se ela tem consciência do que aconteceu, se ela acordou bem, se ela tem algum sinal de sequela, né? Se ela tem se apareceu algum outro sintoma que nela não tinha antes, isso tudo deve ser registrado e avaliado. O que nós não podemos fazer de forma alguma durante crise convulsiva, tá? Imobilizar os membros. A gente não pode fazer isso porque a gente pode acabar machucando a criança. Então a gente tem que deixar os movimentos livres. A gente só tem que afastar as coisas que estão perto dela para que ela não se machuque, tá? Puxar a língua ou colocar objetos na boca da criança. Primeiramente, que você não ia querer uma mordida de uma pessoa que está tendo uma convulsão, porque dói muito. Eu já levei. E dói porque é uma contração involuntária, então ela não vai medir a força para morder, ela vai só fechar a mandíbula. Então a gente não pode colocar nada na boca da pessoa, porque além de tudo pode machucar a boca da pessoa. E não medicar na hora da crise se for pela boca.
Ah, o médico falou assim, faz lá diazepam. A gente tem diazepam gotas. Mas a gente não pode fazer diazepam gotas, a gente tem que falar doutor, tem que fazer diazepam venoso, ou então intramuscular. Aí ele vai falar, tudo bem, tá? Porque se você medicar na crise pela boca, além de não ser absorvido nada, porque a criança está fazendo uma hipersalivação, né, uma cialorreia, ela pode broncoaspirar, né? Por isso que a gente não pode fazer nada pela boca da criança. Falamos sobre as crises convulsivas e agora vamos falar sobre as meningites. Meningite vem de meninge, então tudo que tem it é inflamação. Então a gente tem que a meningite é uma inflamação das meninges, pia mater e aracnoide. Vocês lembram lá da anatomia do sistema nervoso central, que tem as meninges, não é isso? Que tem a pia mater, a dura mater e a aracnoide. Então, a dura mater primeiro, pia mater, depois a aracnoide. Então, é uma inflamação das meninges, pia mater e aracnoide e do líquido cefalorraquidiano. A causa predominante é a infecção, tá? Principalmente por bactérias, mas também pode ser por células tumorais, agentes químicos, né? Alguma medicação ou alguma toxina pode causar uma meningite. E a meningite bacteriana é uma doença grave e que tem que ser tratada como emergência clínica. Inclusive, a meningite bacteriana, ela tem que passar por isolamento, uma pessoa tem que ficar em isolamento de contato isolamento respiratório, porque a bactéria que está na meninge, ela pode passar para o agente pelo ar, né, pelas gotículas. Quais são as principais manifestações clínicas relacionadas a meningites? Cefaleia, né, dor de cabeça, febre, toda infecção ela potencialmente causa febre, êmese, né, vômito, rigidez de nuca, a criança não consegue encostar o queixo no externo, fotofobia, né, aversão à luz, a criança não consegue ficar em ambientes muito iluminados, sonolência, por conta do gasto energético que o cérebro está fazendo para tentar vencer a infecção, confusão mental, né, por ser uma infecção que está acontecendo no cérebro, apatia, irritabilidade e abalamento da fontanela, porque o líquido cefalorraquidiano vai estar em aumento para tentar combater a infecção. O diagnóstico ele é feito através do exame do líquido cefalorraquidiano, tá? Esse exame ele é coletado, né, pela punção lombar, uma agulhinha aqui na coluna da criança, e aí vai aspirar esse líquido e vai estudar esse líquido, ver se esse líquido tem sangue, se esse líquido tem bactéria, se esse líquido tem alguma toxina, tudo isso vai ser observado. Vai ser observado o aspecto e contagem de células inflamatórias também. Qual é a conduta terapêutica? Precauções de isolamento respiratório, né, como eu já falei para vocês. Antibiótico terapia para vencer a bactéria. Hidratação para a gente ter uma melhor quantidade de líquido cefalorraquidiano disponível, também para ajudar nessa questão do controle da infecção. Controle das convulsões, porque meningite também pode dar assim convulsões, e controle da temperatura, porque se eu já tenho uma infecção que é no meu sistema nervoso central e minha temperatura ainda subir mais, a chance dessa criança ter uma convulsão triplica, né? E os cuidados de enfermagem vão ser manter o quarto em silêncio, né? Porque a gente falou de manter o estímulo sensitivo o mínimo possível, então a gente tem que manter o quarto em silêncio, manter o quarto mais escuro, né? Elevar a cabeceira a 30 graus para minimizar a dor na cabeça. Manter a criança em decúbito lateral também ajuda, né, para essa dissipação e circulação do líquido cefalorraquidiano. Ficar aferindo frequentemente os sinais vitais e o nível de consciência da criança e também a pressão cerebral. E muito bem, gente, agora a gente tem um exercíciozinho, tá? Obrigado por assistir a aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estarei disponível para respondê-los, tá? É isso aí.